Após a prisão do presidente Jair Bolsonaro, aliados no legislativo fazem um grande motim, com ânimos exaltados, cenas grotescas e depois pedidos de desculpa. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Retti. Eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Não é uma ação isolada na Câmara dos Deputados, é uma ação feita coordenada na Câmara dos Deputados e no Senado. Então a única forma que nós tivemos de chamar a atenção de ambos os presidentes é ocupando as duas mesas do Senado. E nós vamos fazer rodízio a madrugada toda. Quero agradecer a Vossa Excelência, que inclusive comigo foi muito paciente. Mas ontem, com acirrados ânimos, eu com Vossa Excelência não fui correto e te peço perdão da tribuna da Câmara. Nós precisamos de uma reconciliação nesta casa, de boa convivência para dar exemplo para o Brasil. Nós precisamos pacificar esse país. É o apelo que eu faço aos meus colegas, agradecendo e pedindo desculpa a todos agora. Bom, após a prisão do presidente Bolsonaro, que a gente já tratou em outro programa, prisão domiciliar, né, preventiva, etc e tal, os seus aliados no Congresso resolveram fazer um grande motim, né, invadiram a Câmara, enfim, falaram que iam obstruir as atividades, exigir que os presidentes das casas viessem para pautar a anistia. No final, os presidentes da casa vieram, não rolou nada, né? Enfim, foi o ápice, assim, de manifestação interna bolsonarista. Eu acho que a gente nunca viu uma coisa assim, né? Antes disso, a gente tinha ocupação da esquerda na época do Cunha, se eu não me engano. Sim, eu lembro disso, é verdade. Tanto é que eu achei engraçado, falando, essa tática da extrema-direita é velha, a esquerda cirandeira já fez isso em 2017, assim. Temercor, né? Mas a gente nunca teve, assim, um apoio tão claro, né? Foi uma coisa... Eu confesso que eu fiquei muito surpreso, assim. Porque uma coisa seria, uma manifestação, ou às vezes ali os caras faziam alguns discursos, tal. Não, os caras fechou o negócio mesmo, né? Exigiram e tal. A gente tá falando de gente de baixo clero a nível alto, né? Como o líder do PL na Câmara, né? Virou uma estratégia, eu acho que aí, em todos os sentidos. Eu acho que há um primeiro momento esse motim aí, a ocupação, o mini-golpe, como você queira chamar, porque eu já vi todas as denominações possíveis. Primeiro é bem esquisito, assim, você vai pedir a anistia de um cara que ainda não foi condenado, gente. É verdade. Ele não foi nem condenado. Eu não tinha pensado nisso. É uma loucura, é uma anistia do quê, né? Ele não tá condenado. Você não pede nem justiça, vamos já pra derrota, né? É uma anistia prévia, assim, tipo, sabe, habeas corpus preventivo, anistia preventiva, enfim. Pode crer. Tudo bem, tá pedindo anistia preventiva. A anistia preventiva parece ser o mais difícil de passar, né? É sempre muito complicado, porque aí é a questão da interferência dos poderes, há uma discussão muito ampla dessa relação entre legislativo e judiciário, que tem se aprofundado nos últimos meses pelo julgamento do Bolsonaro. Agora, me parece uma manobra de coesão interna dentro do grupo bolsonarista. A gente vinha comentando, e a gente cobre o primeiro semestre inteiro, essa popularização de candidaturas dos chamados governadores do Sudeste, e aí eu tô quase incluindo o Caiado como governador do Sudeste, porque é tudo um grande Goiás, né? O grande Goiás metafísico, que o Sudeste brasileiro se transformou, parecia já precificado. Um deles será candidato, se não dois deles, o Tarcísio, o Caiado, o Ratinho, enfim. E eu acho que esse movimento Eduardo Bolsonaro, Jair, deputados do PL e senadores do PL, parece fortalecer o outro grupo bolsonarista. Claro, não é um grupo homogêneo, como a gente já falou várias vezes, mas é um bolsonarismo mais arraigado, um bolsonarismo mais combativo, um bolsonarismo mais militante, que vai entender uma repactuação das forças da direita para 2026, né? Eu acho que isso é uma das coisas que estava em pauta, e eu acho que a balança estava começando a pesar muito mais para uma aliança entre um governador do Sudeste e um centrão menos ideologicamente ligado, mesmo que mais próximo da direita, politicamente, até por todos os interesses que atravessam esses dois grupos hoje, e uma aproximação muito maior. E hoje parece que o bolsonarismo está tentando redisputar esse espaço de protagonista da direita. Eu já falei algumas vezes de prévias da direita nas eleições municipais, e talvez a gente esteja vendo um pouco esse mesmo movimento agora, quer dizer, com essa proliferação de grupos que estão disputando o mesmo campo político, alguns consensos precisam ser formados, e eu acho que esse movimento tira um pouco o consenso que se formava em torno de uma candidatura obrigatória de um candidato ao governo do Sudeste. Um deles vai ser candidato, mas eu não sei quais bases e não sei com quanto apoio, a não ser que eles vão, de novo, fazer esse movimento de reaproximação com essas lideranças bolsonaristas mais ideologicamente motivadas. E aí, claro, você vai ter uma nova configuração eleitoral para 26. Mas, de forma geral, eu acho que é uma vitória de um bolsonarismo mais
ideologicamente articulado, que estava um pouco mais desmobilizado até pelo próprio julgamento do Bolsonaro, né? Então, uma vitória eleitoral, né, cara? Porque realmente essa galera precisava voltar a dar um gás no seu eleitor, né? Tipo, tava um momento de muita crise pro bloco e, tipo, o Eduardo Bolsonaro meio que tava capitalizando toda a atenção. Exato, ele parecia o protagonista solitário da defesa do bolsonarismo raiz. E que todo mundo já estava tratando o bolsonarismo como um pós-Bolsonaro e eles estão ali para defender os interesses do verdadeiro bolsonarismo. Nós somos o Bolsonaro, nós vamos derrotar você. Exato. Eu chamei isso porque, assim, a gente sempre trata do baixo clero, né? Mas aquela galera é mesmo porque eles não articulam nada, né? É o subclero, é o subclero. Nicolas Ferreira, Júlia Zanatti, para vocês não me chamarem de parcial, o Janones é um subclero. Sim. Que tá lá, não vai propor nada, vai propor uma coisa para beneficiar o governo, o Bolsonaro. E foi a primeira atuação grande dessa turma, a modo deles, no Congresso. Tomaram a Câmara, levaram um bebê, falaram... Aquilo ali foi bizarro. Nicolas Ferreira querendo tratar de abaixo-assinado para empichar o Moraes, falta uma assinatura. E aí o Alcolumbre falou que não vai pautar. Ele falou, não, mas então vamos pautar 2 impeachments. Assim, o cara não entende nada, né? De política. Esse subclero não entende de hierarquia, né? É uma coisa muito interessante o que a gente tem acompanhado, porque é uma coisa geracional também, né? Parece um velho falando, mas é muito geracional. Quantos anos tem o Nicolas Ferreira? Tem nossa idade, um pouco mais velho. Nossa idade. Quem é a autoridade aqui, né? Você é contra, então vou pautar 2 impeachments. Que isso? O que ele tem para propor um impeachment do Alcolumbre? Porque, ele não concorda comigo. Sabe, não tem noção nenhuma. E aí eu acho que tá o pulo do gato, que é o governo, que os governistas, e que o Guga Noblat do ICL, né, e protagonizou uma cena lá no Congresso com o Paulo Bilinski pegando ele pelo pescoço. Sugiro aqui aos deputados, a essas mídias, tem que explorar esses caras no Congresso. Eles são muito bons fora do Congresso, de mídia, né? Captam muita gente. Nicolas Ferreira faz vídeos. Agora, a atuação deles no Congresso é pífia. Não fazem nada. Se a gente colocar esses caras no grande centrão, ou até, esses caras são à direita de fato, né? A atuação dessa galera pra galera, sei lá, 20 anos atrás é muito diferente, né, cara? Eu não gosto das críticas à questão de rede social. Eu acho que a comunicação mudou, e ela muda mesmo, e é assim que funciona, beleza? Mas, de fato, assim, essa necessidade do combatimento, essa postura sempre muito agressiva e etc e tal, que é o que eleitoralmente beneficia essa galera, né? Você levanta uma bandeira e você vai lutar até a morte por ela ali e tal, da maneira mais reativa possível. Só que não é assim que é feito as políticas mais básicas, né? De Estado, de burocracia e etc e tal. E antigamente, eu acho que você tinha, assim, um quê do político, mesmo o político mais vagabundo, assim, ele tinha, mas eu vou pautar um projeto X aqui, que às vezes nem era muito importante, mas que tinha, né, de pautar projetos ou construir coisas sólidas. Era o que fazia ele ter alguma expressividade eleitoral. Agora não é mais, né, cara? Agora a expressividade eleitoral vem de um lifestyle, né? E aquilo que nós estávamos falando no último episódio, é o próprio Ciro Nogueira, né? Na hora da negociação política, ele estava lá. Ele foi negociar. Assim como outros deputados do PL, se eu não me engano, mais velhos de casa, que não subiram no palanque, foram negociar. O Valdemar Costa Neto entende a política assim. São novas áreas de política, eu concordo plenamente. Algumas coisas têm que ser mudadas. Mas ainda se preserva essa ordem, né? E tem que ser preservada a certo ponto. Aí também entra naquilo que a gente falou em uns programas atrás lá, de que, querendo ou não, tipo, essa galera se complementa, né? Você precisa ter o cara palanqueiro pra fazer voto pra caramba, até pra garantir que vai ter os vereadores e prefeitos que vão estar muito mais ligados a esse tipo de eleitor, enquanto esses grandes articuladores estão fazendo a política de verdade. O sistema proporcional, né? A representação proporcional estimula que candidaturas que consigam concentrar um número substancial de votos sejam sempre premiadas. É que eu acho que o que muda é um pouco o perfil, né? Às vezes esses nomes dos chamados puxadores de votos, nos partidos mais diminutos antes eram figuras midiáticas, que se apresentavam até de maneira anedótica e às vezes conseguiam ter número substancial de votos, a gente até comentou num dos nossos primeiros programas sobre esse tema, e outros nomes mais conhecidos, que antes eram colocados como figuras importantes dos seus estados ali, quase figuras inquestionáveis dentro dos diretórios estaduais do partido. Hoje o PL e muitos dos partidos do Centrão parecem ter entendido que deputados como Nicolas Ferreira vão naturalmente aparecer entre os mais votados do país nos seus estados e o mais votado do país de maneira geral. Então, tê-lo à frente como um dos rostos do partido
mas ainda manter uma articulação em bases estaduais e municipais, é questão de estímulo, tanto que o eleitor oferece, quer dizer, é uma reconversão, um reposicionamento do eleitor em relação ao que ele deseja ver representado no parlamentar, e isso se confirma quando esses caras são eleitos e reeleitos. O eleitor hoje demanda e deseja essa atuação, tanto que segue o Nicolas Ferreira e outros deputados desse mesmo perfil, republica os vídeos e etc. E ele, obviamente, vai conceder a esse eleitor o que ele deseja. Quer dizer, é uma reconversão que parte do eleitor e chega ao deputado e não o contrário. Se o eleitor não estivesse apto a votar nesse tipo de candidatura, esses caras nunca prosperariam. Assim. Então, é uma repactuação, e aí especialmente da direita, mas a gente vai ter alguns exemplos da esquerda também, dessa nova estratégia de comunicação. Agora, de fato, isso parece um pouco incongruente com como um sistema político foi concebido. Né? O sistema político não foi concebido para abrigar posições tão intransigentes. Quer dizer, eu vou me amotinar porque o cara que está sendo réu num processo judicial não pode ser condenado por motivo XPTO. Assim, quer dizer, já fere um pouco a institucionalidade de como a Carta Constitucional foi construída no Brasil enquanto em todos os países do mundo. Quer dizer, você tem que ter um certo limite de atuação parlamentar, e aí entra toda a questão do Hugo Mota. Quer dizer, qual vai ser a resposta do chefe das duas casas em relação a esse movimento? Porque, quer dizer, é pautar um projeto, e aí especificamente da anistia, que não conta com o apoio da casa. Se ele tivesse apoio para ser votado e passar, já teria sido votado e passado. Não foi porque os próprios deputados da base bolsonarista sabem que existe o risco de ele ser colocado em votação e eles perderem. Porque o Centrão também tem compromissos tanto com o governo federal quanto com o Poder Judiciário. E aí o Centrão se fortalece, na verdade, nas pautas que vão beneficiá-lo, que é a questão da possibilidade de você criar uma aprovação posterior do Congresso em relação a investigados do Legislativo, que é uma das coisas que eles já querem discutir. O próprio Congresso é que altera isso em 2001, né? Antes precisava de uma aprovação do Congresso para que um deputado fosse investigado, para que o inquérito fosse formado, hoje em dia não mais. E a outra questão que aparece muito forte é a mudança do foro privilegiado, né? São duas demandas antigas do Centrão e que está se reposicionando em relação ao Judiciário e que, claro, pode encontrar uma aderência com o bolsonarismo nesse momento, porque é uma aliança conveniente, quer dizer, essa pressão contra o Poder Judiciário vai encontrar eco nesses dois grupos. Né? Mais ou menos também o que eles tentaram fazer lá atrás com a parada da lei da ficha limpa, né? A mudança da ficha limpa. Sim. Mas, cara, sobre a ação de fato, sobre essa obstrução, sobre esse motim, esse levante, essa... Enfim, chama do jeito que quiserem. O que vocês acham que motivou, assim, o estopim inicial? E mais importante, que eu acho que isso tem me encucado mais. O que motivou o fim? Porque assim, não deu certo, beleza, isso é uma coisa, aí acaba. Mas acabou com muitos pedidos de desculpa, muito lero-lero, sobretudo em cima do Mota. Fiquei pensando, pô, o que mudou assim? Que chavinha foi essa que virou na galera? Né? Posso começar pelo fim? É Arthur Lira. Eu vi as suposições, eu dei muita risada. Falei, não sei o que aconteceu. Só sei que todo mundo tomou um esculacho do Lira. Uhum. E o Lira é uma pessoa que exala um esculacho pesado, né? E aí, quando eu chamo esse congresso de o pior congresso da história, eu não falo só do subclero, que eu já mencionei aqui, falo também do próprio Hugo Mota, que não teve peito o suficiente para contornar a situação, e quem contornou por trás foi o Lira, né? Quem deu as cartas foi o próprio Lira. Até porque também o Mota já tem aquela pecha que ele tenta se livrar, inclusive, é porque a questão das tarifas acabou tomando lugar e ele sumiu, né? A gente até comentou uns programas atrás que ele desapareceu, que ele tava com aquela pecha de governista e tal, né? Então, pra ele é uma situação difícil com esses bolsonaristas mais bolsonaristas de fato, né? Ainda mais que, pô, sinceramente, falando dos vídeos, assim, pô, é a mulher que levou o filho, o bebê, o outro Zé Trovão lá, que é um doido. Esse cara, mano, chato. Mas assim, o que me surpreendeu foi a presença do líder do PL, Isso. o Sóstenes Cavalcante. O Sóstenes Cavalcante, por exemplo, que é um cara exaltado, bababá, mas ele é um político mais habilidoso, assim. A presença dele é que eu achei bem esquisita, realmente. Eu sempre olhava ele e falava, cara, esse cara é um articulador, esse cara é um sucessor do Valdemar Costa Neto. Acho que ele se perdeu aí. Mas eu também fico pensando que a questão do Sóstenes é muito a base que ele tem, assim. Ele também não pode se distanciar muito da base, senão ele não é mais o líder, né? Sim, ele tem que estar um pouco próximo, e essa é a base do PL hoje. Né, e dos partidos próximos, quer dizer, ele é líder de uma base e essa é a base que ele tem. Eu acho que ele é um negociador muito mais pragmático, mas ele precisa também dessa performance, uma vez que ele tem uma base bem performática, né? Agora, assim, eu acho que o que motiva, acho que o Lira, claro, tem uma participação muito grande e provavelmente integrantes do União Brasil, do PP, do próprio PL, levantaram esse pacote anti-STF até como uma forma de, anistia a gente sabe que é difícil, mas a gente pode levantar uma pressão
colocar essa pressão em cima do Supremo, tanto por essa mudança do foro privilegiado, os deputados terem 3 instâncias apelativas aí, caso eles estejam sendo investigados, e que os inquéritos precisassem de uma aprovação do Congresso, inquéritos parlamentares, né? Então, assim, me parece um pouco esse movimento. E por trás de tudo isso, e aí é uma bomba que foi armada há alguns meses atrás e parece ter explodido, e aí, claro, mais silenciosamente entre o Centrão, é a questão do Dino em relação às emendas parlamentares, né? Isso talvez seja a grande insatisfação de membros de União Brasil, de um PP mais articulados politicamente, que precisam menos desses movimentos de se amotinar em defesa do Bolsonaro, mas precisam muito das emendas parlamentares como forma de garantir apoio nos seus estados, nos seus municípios. Então, eu acho que essa bomba que foi armada no julgamento do Dino, e como isso vai se desarmar nos próximos meses, é um objeto de disputa e de interesse de boa parte do Centrão. E aí eu acho que essa aliança, que vai desarticular um pouco o motim, mas ainda vai manter a pressão no STF, está condicionada a esses 3 pontos principais, assim. E aí talvez por isso que o movimento tenha se arrefecido. Quer dizer, a anistia é muito difícil de passar, em termos de articulação, quer dizer, o Bolsonaro, de novo, nem é condenado, mas outras questões podem ser articuladas, se não como forma de passar, mas pelo menos colocar uma pressão nos ministros do Supremo para que alguns julgamentos de interesse e menos públicos sejam percebidos de outra maneira. Quer dizer, uma forma de repactuação entre os poderes, mas aí por pressão e não por acomodação. E nesse sentido, cara, se você achou, Pedro, que o Mota saiu derrotado, o Alcolumbre, pra mim, saiu muito forte. Sobretudo pela declaração forte dele, né, de que podia ser 81 assinaturas, ele não ia pautar o impeachment de jeito nenhum. Mas vamos falar que clima político ali naquele momento ele tinha. E ele opta por não, de uma maneira dura, assim, mano, acaba com esse motim, acaba com essa situação, não vou fazer nada. Pra mim, isso entra dentro da lógica do possível acordão, de colocar um presidente que seja tão bom para o Centrão quanto para o Judiciário. E que, enfim, tá longe da lógica, tanto talvez do bolsonarismo mais desses bolsonaristas aí, quanto da lógica do atual governo. Mas, assim, as pautas do Alcolumbre, nesse sentido, era ele que era o relator da CCJ, e ele sempre foi muito polido, né? Ele sempre foi um cara nesse sentido, assim, de a situação desgastada entre legislativo e judiciário, mas ele sempre via ali tentando buscar um acordo entre os dois poderes. Então, ele mostrou toda a experiência dele, acho que é por isso que ele voltou à presidência do Senado. E digo mais, não me surpreenderia o Lira voltar também numa próxima eleição para deputado. Mas eu sinto que o Hugo Mota saiu enfraquecido porque ele ainda tá na asa do Lira e ele tá com uma dificuldade gigante. Tudo bem que são 500 e tantos deputados, né? Contra 81 pro Alcolumbre. Mas ele tem uma dificuldade maior de se equilibrar, né? O Lira, ele tinha uma posição muito mais definida enquanto presidente da Câmara. Não tô com saudade do Lira não, viu? O Lira era terrível. Mas era um cara que ele mantinha a posição dele. Ele falou, eu sou um cara de direita, votei no Bolsonaro, mas vou negociar com o Lula com muito respeito, mas vou exigir as minhas. E o Mota, você não sabe o que ele faz, ele toma uísque na festa de São João. Mas é essa que é a parada, cara. A gente já falou isso uma vez, inclusive, sobre ele. Ele é jovem, né? E ele quis se vender como uma renovação, assim, e tal. Só que sendo uma renovação de uma política velha no sentido de protocolar, assim, né? Sim. E aí não casa, né, cara? Tipo, você ainda tem muito arroz e feijão pra comer. Você tá sendo muito referendado e você chegou num cargo muito alto, assim, jovem, beleza. Só que, calma aí, né? É diferente do Alcolumbre, que, pô, fez um sucessor e voltou. Você viu o tamanho do cara. Não, eu ia falar o contrário e já recuei, porque eu ia falar, era a chance do Hugo Mota se posicionar. Mas justamente ele não tem cacife pra se posicionar, né? Ele é 6 anos mais velho que o Nicolas Ferreira. Ele tem 35, o Nicolas Ferreira tem 29. Eu pensei que você fosse falar, ele é 6 anos mais velho que o Alcolumbre. Caraca, se fosse, seria surpreendente. Tá estragado. O Alcolumbre é um bebê, né? Mas não é jovem, não é velho. Não é, mano. Não, o Alcolumbre não é velho, não. 48. E tá bem pra 48 o Alcolumbre. Tá bem. O Hugo Mota tem 35, o Nicolas Ferreira 29. Agora, o Lira, um político muito mais experiente, sem dúvida, mas governou com as emendas na mão. Sim. O Mota governa incerto. Ele tá em mares nunca antes navegados, entendeu? O Lira é o máximo das emendas parlamentares. Ele governava com um orçamento robusto à sua disposição. O Hugo Mota, né, chegou no fim de festa, pelo visto. Pode crer. Não sobra nada, né? Nunca Não sobra nada, exato.
Pô, o Hugo Mota, aquela discussão que a gente teve sobre o cabelo dele, pra mim, foi a melhor discussão que o Brasil já teve sobre isso. Pô, o cara 35 anos, impossível, mano. Caralho, velho. Ele tem pelo menos 45, não é possível. E ele tem aquela pompa de psicopata americano. Eu lembro do óculos dele, eu começo a lembrar do psicopata sim, americano. Pô, ele é 6 anos mais velho do que eu. Assim, Exato, assim, isso é bizarro. Isso é bizarro. Eu fico pensando, se eu for assim com 35, eu tô fudido. Porque, porra, pelo amor de Deus. Pô, mas por um lado, né, cara, se você for poderoso o suficiente... pra Verdade, isso- foda-se, eu troco, É, eu troco. não, não. Foda-se. Você troca? Eu troco na hora, foda-se. Eu vou em Marangá pra ficar poderoso. Não tem como. Isso. Melhor, é melhor. Não, eu ia falar do Romário. Rolou uma fofoca, um boato que o Romário tinha apagado as fotos com o Bolsonaro, que tinha parado de seguir ele. Mas parou mesmo, é verdade, não é verdade? Parou, tudo. Daí depois ele disse que ainda é do PL, que ele desviou legal do Bolsonaro, mas tanto é que ele falou do PL. Eu tenho lealdade ao PL. Uhum. E aí fala que era mentira, que as fotos não eram publicações, era tudo no story. Então meteu Mas louco aí aí, mano. o Jair Renan virou e fala assim: pare de viver com o gol que você fez em 94. Cara. Ali, depois dessa frase, se eu fosse o Romário, eu ia pro Congresso com a estrela do PT. Não, exato. O ego que o Romário tem. E desculpa, Jair Renan. Quem é você? Mano? Quem é você? É, O Romário é tetracampeão. É, calma aí, Entendeu? calma aí. O Romário é unanimidade na população brasileira. Pô, É respeita bolsonarista. Porra, Não- no não podcast interessa. ele é o rei. Eu tenho visto os podcasts dele. Pô, respeita o homem, né? De Respeita a fato, 11. de fato. Ele foi o melhor do mundo, né? Melhor do mundo, que o Jair Renan não deve conseguir chutar uma bola no gol. Não. Tem que respeitar. O Jair Renan não deve ter feito um gol na vida. Então, assim, Nunca. tem que ter. Você tem que saber o seu tamanho. E falou de 98. Falou assim, não foi convocado em 98. O Brasil perdeu a Copa. Exato, exato. Então. Tanto é que ele não entende nada, né? Não entende nada. Não sabe nada de futebol. Pior que o Jair Renan tem uma cara de não saber nada de futebol. Não. né?